Sim, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais especificamente, boa noite pelo horário que estamos gravando. No episódio de hoje, no nosso podcast, Perninha Cast, vamos estar falando aí sobre diversos assuntos. Tem os grupos da Libertadores, tem os estaduais, tanto Paulista e Carioca. Teve a final da Libertadores 2020 também. E outros assuntos que vão vir aí ao decorrer do podcast. E para estar comentando sobre todos esses assuntos, não poderia ser diferente. O João Vitor está aqui comigo e vai estar expondo as suas opiniões sobre todos esses assuntos. Boa noite, João. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo ou ouvindo, né, este podcast. E é isso, mais um podcast para nossa conta. Vamos para cima deles. É isso aí, vamos que vamos para cima. Agradecer desde então o carinho, a audiência de todos que vão ouvir esse podcast. Assim que for para as mídias, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar. Tem nossa página no Instagram também, @perninhacast. Então, desde já começa o podcast pedindo para seguir esses passos. E vamos para o que interessa, vamos falar dos assuntos dessa noite. Os grupos da Libertadores, João. E aí, o que você achou dos grupos? Você acha que teve algum grupo da morte? Vamos falar ali de todos os nomes, mas vamos falar com ênfase nos grupos que tiveram equipes brasileiras, né? Eu achei que teve grupo que ficou mais fácil, teve grupo que ficou mais equilibrado, dependendo também do ponto de vista do torcedor. Eu assisti, né, o sorteio da Libertadores. Eu achei até que teve alguns grupos que ficaram fáceis, como por exemplo a do Palmeiras não, a do Flamengo, e teve grupo que ficou muito difícil, né, que eu achei mais complicado, como a, por exemplo, a do Palmeiras, né? Então, vamos ver. Eu acredito nos times brasileiros, vamos ver. Eu acredito que todos consigam passar sim. É isso aí. Começar falando do grupo do Fluzudo, o amor da vida do João, Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Bom, Fluminense, atual campeão da Libertadores, não vem jogando aquele futebol vistoso que terminou o ano passado. Colo-Colo é um time que sempre dá trabalho na Libertadores, sempre chega. O campeonato chileno também não é dos mais difíceis, né? Mas ele chega sempre. Cerro Porteño do Paraguai, um time também tradicional em competições internacionais. E o Alianza Lima, salvo engano, do Peru, lá ele, também vem marcando suas participações na Libertadores. É um time já conhecido pelos brasileiros também. Acredito que o Fluminense deva passar com uma certa facilidade em primeiro do grupo. E a segunda vaga ali vai ficar entre Colo-Colo e Cerro Porteño nessa respectiva ordem, né? Colo-Colo com um pouco mais de favoritismo. Cerro Porteño conta com o goleiro Jean, que é brasileiro, ex-São Paulo, se eu não me engano, ainda está lá, bate pênalti lá, bate falta e fez boas defesas, fez boas atuações. Se eu não me engano, o Cerro jogou contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado e até foi bem. Se eu não me engano, era do mesmo grupo, não lembro se jogou no mesmo grupo ou nas oitavas. Mas fala um pouquinho desses times aí, João. O que você achou do grupo do Fluzudo? E é isso aí. Eu achei que o grupo do Fluminense foi um grupo bem de boa, né? Um grupo bem tranquilo, mas como você falou, o Fluminense vem jogando um futebol de baixo rendimento, perdeu a Recopa Sul-Americana pro não ganhou, na verdade, a Recopa Sul-Americana contra a LDU, mas ganhou, mas ultimamente não vem fazendo esse futebol que estava brilhando os olhos do torcedor
do Fluminense, mas eu acredito que o Fluminense consiga passar sim na fase de grupos e passar até com uma determinada sobra. Torço para que não, falando como torcedor. Torço para que passe em frente ao Flamengo e perca, que aí o gostinho já é diferente. Mas eu acredito que o Fluminense consiga passar e tá entre as cabeças do campeonato. Lá ele entre as cabeças, já começou o podcast falando de cabeça, você é doido. Mas é isso. Vamos falar agora do grupo do meu São Paulão. São Paulo, grupo B, né? São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talleres de Córdoba e Cobressal. Ou Cobre Açúcar. Cobressal ou Cobre Açúcar, João? Acho que ele cobre sal. Cobressal? Assim, eu como São Paulino, não poderia estar mais feliz com o meu time na Libertadores, né? Voltando à Libertadores depois de 3 anos fora. A última Libertadores que São Paulo jogou foi em 2019. Não, 2019. Não, acho que foi 2020. Olha, tô falando errado. E de 2019 a 2024 nem são 3 anos, né? Já fiz a conta errada, já comecei bem. Foi 2021 ou 20, se eu não estiver enganado, que o Daniel Alves ainda jogava no São Paulo. O nosso querido pagodeiro que tá batucando na cadeia junto com o Robinho, Não mas na está mais. verdade ele não está mais, né? Ele pagou a fiança, ele pagou, o Neymar pagou, o Neymar pai pagou, o DP pagou. Quem pagou a fiança dele? Alguém pagou. Eu sei que ele tem muito dinheiro, mas os bens dele estavam congelados por conta da investigação e tudo mais. O São Paulo tá pagando, né, a fiança dele indiretamente, porque tá pagando um acordo aí bilionário por mais 3 anos até acabar a multa dele com o São Paulo, que hoje está na casa de 400 mil mensais. Imagina, João, você tá preso É. e saber que todo mês está caindo 400 mil na tua conta, que delícia. Gostosinho, né, pai? Ia estar triste porque está preso, mas por outro lado está feliz que 400 mil na minha conta. Eu faço um acordo com o Neymar. Neymar, pague a minha fiança que eu te devolvo o dinheiro, meu querido. Porra, pelo amor. Independente da situação, Daniel Alves foi um grande jogador, sim. Poderia ter rendido mais no São Paulo. Tem a situação da vida dele pessoal que não cabe a nós julgar, mas se ele realmente fez o que fez, está pagando pelo que cometeu e que essa fiança seja válida somente até o final da investigação ou da entrega das provas, porque se for provado tudo mesmo que já foi provado e condenado, ele continue preso. Assim, ele como o Robinho, não passamos pano aqui para estrupador, nem para pessoas que fazem importunação sexual. Então, que paguem pelo que fizeram, independente das carreiras futebolísticas que eles tiveram. Grupo do São Paulo, né? Como eu já falei, por um lado tô feliz, mas por outro tô triste, né? Porque o adversário do São Paulo é ele mesmo. O adversário mais forte do São Paulo é o próprio São Paulo. São as convicções do Carpini, a maneira que ele escala mal o time, a maneira que ele troca mal o time, a incógnita Rames Rodrigues, a gente não sabe até que ponto é o que é. Jogou pela seleção esses dias, destruiu a Espanha. Destruiu foi uma palavra forte, né? Acho que eu puxei um pouco o saco agora. Destruiu não, mas jogou bem. Fez uma boa partida, jogou 45 minutos, participou do lance do gol. Mas no São Paulo não pode jogar, né? No São Paulo não pode jogar. No São Paulo não pode bater pênalti contra o Novo Horizontino. E complicado, né? Complicado essa situação. Barcelona de Guayaquil é um time tradicional na Libertadores. Já enfrentou vários brasileiros, dá trabalho. Jogar no Equador não é fácil. Talleres de Córdoba é um time que está bem no Campeonato Argentino. Vem de boas participações, tanto em Libertadores, tanto em Copa Sul-Americana. Um time cascudo. Um time que já eliminou o São Paulo em pré-Libertadores. E o Cobressal. Cobressal é o patinho feio do grupo, mas que eu não duvido que possa tirar pontos importantes, inclusive do meu São Paulo, né? E o meu São Paulo é Robin Hood. Meu São Paulo ele ganha do time mais forte e entrega pontos para os mais fracos. É sempre assim. Então, tenho expectativas boas para essa Libertadores, mas, sendo bem sincero, preocupado também
porque o São Paulo não vem bem. Eu acredito que o São Paulo ele consiga passar. Não se for, não que seja em primeiro, mas de repente em segundo. Ô, Mas louco. eu acredito que o São Paulo sim consiga estar entre as oitavas de final. Mas é aquilo. É como eu falei, o Carpini tem que parar de cometer esses erros, essas manias dele. Pelo amor de Deus, eu fico me perguntando, por que todo técnico de futebol é cabeça dura, mano? Vê que o Lá negócio. ele, Lá ele, né? Lá ele. cabeça dura. Hum. Eu falei em Que outro isso, sentido, né? que isso, Varão? Os Varão mente espectadores fluida. entenderam, né? Os espectadores entenderam o termo cabeça dura. Mas eu não entendo por que que o Carpini é tão vamos botar teimoso, é tão teimoso porque em determinadas situações que ele tá vendo que não dá certo. Que é, por exemplo, botar o Galo pro banco. Cara, bota o cara pra jogar, mano. Ah, o Rames Rodrigues. Quando bota no jogo, o cara chega, vai lá, se apresenta, faz jogadas boas. Bota o cara pra jogar, mano. Ah, mas o cara não tem ritmo de jogo? Claro! Tu acha que o quê? O cara vai ficar no banco e vai ganhar ritmo de jogo olhando os caras jogar? Não vai, mano. O cara só vai ganhar ritmo de jogo se tu der minutagem pro maluco, mano. Então, assim, só porque o cara não tem ritmo de jogo, tu não vai botar hora nenhuma porque o cara não tem ritmo de jogo. Pô, aí você vai estar desperdiçando um jogador, mano. Você vai estar desperdiçando um talento, que é o Ramos Rodrigues. Ô, Entendeu? João, Ele pode não estar naquela grande fase dele, mas o cara rende, mano. O cara rende. Então é aquilo. O São Paulo é sim o seu maior rival nessa Libertadores. E não é só o São Paulo, é o seu treinador também, que tem que deixar de ser teimoso e colocar os caras que são bons pra jogar, mano. Porque, pelo amor de Deus, uns carinha que tá aí no time de São Paulo jogando é de doer os olhos. ô, João, Pode falar. nos últimos 2 minutos você falou a palavra mano umas 5 vezes. Tá morando em São Paulo? Não sabia, não. Tá com as Eu gírias sou. paulistas aqui, pô? É que eu falo isso direto, mano. Acabei de Olha falar. lá, falou de novo. É Mas 20 é isso. Não, é isso, é costume, pô, costume. Eu às vezes me pego falando carioquês também, por ter amizade com você e com outros parceiros aí que são do Rio. É... Então, é o que você falou mesmo. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu, como São Paulino, não imaginava que a gente ia ter Lucas Moura e Rames Rodrigues algum dia no mesmo time. Galopo, Luciano, Caleri. Cara, é muito cara cascudo no time, é muito cara bom, só que não tá rendendo o que poderia. Passa muito pelo técnico também. Mas eu vou te falar uma coisa: se o São Paulo não passar em primeiro do grupo com folgas, cara, esquece. Assim, é obrigação passar em primeiro do grupo, cara. Na minha opinião, é uma obrigação passar como primeiro do grupo. E digo mais, é um grupo acessível, dá para fazer uma das melhores campanhas da primeira fase para decidir os matas em casa ali até chegar pelo menos até as quartas de final decidir em casa. Aí a semifinal possivelmente vai pegar outros brasileiros, que acredito que o Flamengo chegue até a semifinal também, assim como o Palmeiras, que possivelmente vão fazer campanhas melhores que a do São Paulo e devem decidir em casa, projetando assim algo para o futuro, né? E Com o se que a gente pegar o vê Palmeiras, hoje, o São Paulo passa. com o que a gente vê hoje, com o que a gente vai acompanhando de futebol nos últimos anos. Daqui a pouco vamos falar do próprio Palmeiras, vamos falar do Flamengo, que fez uma última Libertadores patética, mas que está com boas convicções esse ano, está com boas expectativas. Vamos falar agora do grupo C, João. Você tem um grupo C aí? Não, deixa eu ver aqui. Não sei se você vai conseguir me ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Tô. É o grupo do Grêmio. Tá me ouvindo? Tô. Então vamos lá. Grupo C é Grêmio, Estudiantes, The Strongest e o Atipato. O Atipato. É isso. Grêmildo.
tricolor gaúcho. Favorito do grupo, a gente pode dizer assim, né? Por ser brasileiro, a gente sempre vai colocar os brasileiros como favorito. E, assim, Estudiantes de La Plata, todo mundo conhece o Estudiantes. É um time tradicionalíssimo da Argentina. The Strongest da Bolívia, muito difícil jogar lá, muito difícil. São Paulo já sofreu em Libertadores com o The Strongest. E o Atipato foi o campeão do campeonato chileno do ano passado. O campeonato chileno terminou com o Atipato em primeiro, Cobresal em segundo e Colo-Colo, que é do grupo do Fluminense, em terceiro. Então, vai pensando que o Atipato é um qualquer time, que não é não. Pode não vir tão bem nessa atual temporada, mas é o atual campeão chileno. Eu acredito que o Grêmio ele consiga passar, né? Obviamente, se eu não me engano, em primeiro. O Estudiantes de La Plata, como você falou, é um time tradicional, é um time que vira e mexe está jogando uma Libertadores. The Strongest na Bolívia tem a altitude, né? Que o Grêmio tem que enfrentar a altitude. Mas eu acredito que dentro da arena do Grêmio consiga pontos importantes. E se não passar em primeiro, passa em segundo, mas de qualquer forma, eu acho que o Grêmio passa. O Grêmio que poderia estar muito mais forte, né? Poderia estar muito mais forte se tivesse contando ainda com o Luis Soares. Luis Soares hoje que está no Inter Miami. O Grêmio com o Soares, para mim, era um dos favoritos a ganhar a Libertadores. Sem ele, deixa de ser um dos favoritos. Mas para passar no grupo, deve passar no grupo sim. Mas não acho que passe em primeiro. A gente fala de favoritismo por ser brasileiro, mas o Estudiantes de La Plata joga um bolão. Ganhou do Santos na Vila no passado pela Sul-Americana 3-0, se eu não me engano. Tudo bem que o Santos estava uma draga danada, mas, cara, esse time do Estudiantes dá trabalho para brasileiro. Jogar em La Plata não é fácil. Cara, vai ser um desafio e tanto pro Grêmio. O Grêmio que é um rei de Copas, né? Se eu não me engano, tem 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores. Então é um time copeiro. O Renato Gaúcho conhece muito essa equipe. O Grêmio foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho, chegou na outra semifinal em 2020, se eu não estiver enganado, com o Renato Gaúcho, que perdeu para o Flamengo. 2020 não, 2019. 2019, perdeu para o Flamengo daquela forma catastrófica, tomou 5 do Flamengo, e o Flamengo tirou o pé, poderia ter sido mais. Mas é um time tradicional, é um time forte, é um time que faz bem para a Libertadores, o Grêmio, assim como o São Paulo, que a competição fica diferente com essas equipes, né? E tem tudo para encaminhar a classificação aí, mas acredito que vai ter dificuldade. Vamos, Vamos falar do próximo grupo? grupo D agora, LDU de Quito, Júnior Barranquilha, Universitário e Botafogo. Grupo do Fogão. Grupo difícil, hein, pro Botafogo. Vou te falar a verdade, cara, porque LDU é atual campeão da Sul-Americana, vice-campeã da Recopa e só por isso já entra como favorito no grupo. Independente do Botafogo ter mais dinheiro, de ser SAF, Botafogo terminou o ano de uma forma patética, horrorosa, tremenda. Ganhou do Bragantino, sim, aí o jogo em casa, empatou fora, buscou um bom resultado, mas enfim. O Bragantino nesse grupo seria favorito para passar em primeiro. O Botafogo eu já não acho. Eu concordo completamente. Para mim, a LDU passa em primeiro, porque a altitude, né, a seu favor também, mais de 3 mil metros acima do nível do mar, acima do mar. Então, assim, o ar já é totalmente diferente, a bola corre diferente, lá ele. Lille, Então, eu acho que LDU em casa é muito difícil de se enfrentar. Júnior Barranquilha tem um pouco da altitude de Barranquilha, mas não é aquela altitude de Quito, né? Então, eu acredito que o Botafogo consiga ganhar do Júnior Barranquilla. E o Universitários,
se não for o patinho feio, consegue, de repente, o terceiro colocado, quarto colocado, não sei qual posição o Universitário pode ficar, mas como eu falei, para mim, eu tô cravando aqui, eu cravo o primeiro lugar desse grupo é da LDU. Acabou. Não tem. Não, mas a LDU não tá. Mano, é da LDU. Não, nem adianta. Porque com a altitude que tem e com a torcida a favor deles, com tudo assim, a LDU consegue sim bater o primeiro colocado. E o segundo colocado vai ser disputado entre Júnior Barranquilla e Botafogo. Ó, você coloca o Júnior Barranquilla à frente do Botafogo ainda? Não. Júnior Barranquilla ou Botafogo. Um dos dois vai ficar como segundo colocado. É que geralmente a gente fala o nome da equipe que a gente acha que vai ser primeiro, né? Você falou o nome do Júnior. Ah, sim. Não, Eu tudo bem. Eu, eu só achei acredito. que eu só achei que você tava dando uma cornetada no Botafogo, pô. O Botafogo, se bobear, fica só pro Sul-Americana? Acredito que sim, não sei. Não, sei. Veremos. Você quer que isso aconteça, né? É diferente do que você acredita. Ai, ai. Possa acontecer e eu quero que aconteça, né? Se Mas, depender do João, é Fluminense e Botafogo na Sul-Americana e Vasco na Série B nesse ano. Série B, acho pouco. É, o que você falou retrata bem, né? O Botafogo acho que chegou a jogar, né, com a LDU o ano passado. Se não jogou com a LDU pela Libertadores ou pela Sul-Americana, eu acho que foi com outro time do Equador ali também que sofreu bastante. O próprio São Paulo pegou a LDU ano passado na Sul-Americana, perdeu, né? Perdeu fora de casa, 2-1, mas ficou muito barato esse 2-1. São Paulo era para ter tomado uns 3, 4-0 só no primeiro tempo. Jogou com muita dificuldade. Ganhou depois em casa de 1-0 e saiu nos pênaltis. Pênalti errado pelo Rames Rodrigues, né? Primeiro pênalti que ele bateu errado no São Paulo. Depois, mais pra frente, ele perdeu outro pênalti contra uma outra equipe que eu não lembro agora. Mas a LDU acabou se sagrando campeã da Sul-Americana em cima do Fortaleza. Se eu não me engano, eles trocaram de técnico. O técnico deles era o Luiz Ubeldia, que acho que não tá lá mais. É outro técnico agora. Não sei se conta ainda com o Paulo Guerreiro, precisa apurar isso. Mas é um atacante que conhece muito o nosso futebol brasileiro. E a LDU é favoritíssima aí para ser líder do grupo. Para mim, cara, Botafogo briga pela segunda posição aí. E não descarto o Júnior Barranquilla dando muito trabalho nesse grupo também, cara. Mas vamos falar agora do grupo E, né? Falamos agora do grupo do Botafogo, grupo D. Fala do seu grupo aí, João. Fala do grupo do Flamengo. Grupo E: Flamengo, Bolivar, Milionários e Palestino. Não tem o Ah, José Rico, não? oi? Não tem o José Rico, só o Milionários? Acho que é só Milionários. Ah, pode crer. Bom, posso falar como torcedor? Pode. Eu já sei o que você vai falar. Passa com 6 vitórias. É, na música. Bom, para mim o Flamengo tem a obrigação de passar e passar com 6 vitórias. Ah, não, João. Sinceramente. Pera lá. Você tá achando que Libertadores é campeonato estadual, pô. Aí não, pô. Não, Não, porque eu vou, eu vou ser que o sincero. Flamengo, o Flamengo vai passar em primeiro, eu concordo, vai fazer uma das melhores campanhas da primeira fase. Se fizer 18 pontos, já garante a melhor campanha da primeira fase. Dificilmente outro time vai fazer 18 pontos. Mas, pô, nem um empatezinho fora. Aí, aí, aí tu tá Mano, forçando a amizade já. situação que o na situação que o Flamengo tá hoje, me permite sonhar com determinadas situações. Permite. Muitos aqui vão chegar nos comentários e vão falar: João Vitor, você está sendo arrogante. João Vitor, você está sendo isso. João Vitor. Mas, mano, eu sei que carioca é carioca, que isso, que aquilo. Mas, cara, nenhum gol tomado, um gol só tomado na temporada. 0 derrotas no ano.
Cara, como não se iludir? Como não se iludir? Palestino. Não conheço a equipe. Não tô de arrogância, realmente eu não conheço a equipe do Palestino. Não sei como joga. Bolivar. Vi uma vez ou outra, assim, eu não lembro muito bem como o Bolivar joga. E o Milionário, se eu não me engano, é da Argentina. Tô errado ou Milio- tô certo? Milionários é da Colômbia. Milionários é da Colômbia. Então, assim, eu acredito que o Flamengo possa passar. Claro, eu vou cravar. O Flamengo passa em primeiro colocado, mas eu torço para que o Flamengo passe com 6 pontos. Com a situação que o Flamengo está hoje, com o futebol que o Flamengo está jogando hoje, pode sim passar com 6 pontos. Mas, claro, tem muito que melhorar, tem muito que mudar, porque uma delas é a mentalidade, que é faz 2 gols e tira o pé. Entendeu? Isso numa Libertadores, a Libertadores não perdoa. Se você faz 2 gols e tira o pé, É, você vai pode tomar. falar, pode falar. Então, cara, o que eu imagino assim desse grupo do Flamengo, o Flamengo deu muita sorte. Caiu num grupo fraquíssimo. O Flamengo ganhou desse Palestino em 2016 aí. Na época o Flamengo contava com o Vinícius Júnior ainda. Ganhou de 11-0, cara. Esse Palestino lá em 2016, que o time do Flamengo nem era tão bom, imagina agora. Então, cara, é um grupo patético, assim, um grupo muito fácil, sabe? Muito fácil. Mas eu acredito que o Flamengo vai tropeçar pelo menos uma vez, cara. Porque, assim, fazer 18 pontos na Libertadores é muito difícil. Não tô gorando nem secando. Pode fazer? Pode. Ah, quais são os times que têm mais condição de fazer 18 pontos hoje na Libertadores? Flamengo e Palmeiras. Quem discordar disso é clubista. Mas o Bolívar é um adversário complicado de jogar fora de casa. O próprio Palmeiras teve dificuldade ano passado, se eu não me engano, perdeu ou empatou com o Bolívar fora de casa. O que nos possibilita imaginar que o Flamengo vai fazer a melhor campanha geral e que vai ganhar todas as partidas num grupo fraquíssimo como esse, propriamente dito, já que o grupo é muito fraco, o Flamengo é muito forte. Se lesionar o Arrascaeta, tem o De La Cruz. Se lesionar o De La Cruz, tem outro. E se lesionar outro, tem outro. O Flamengo, o elenco do Flamengo é infinito. Parece que é infinito aquele elenco. Tem muito jogador bom à disposição. Para uma competição como essa, precisa. É uma pena do que aconteceu com o Gabigol, né? No momento que a gente está gravando agora, a gente já sabe da notícia. É um jogador que vai fazer falta, mas a gente vai deixar para falar desse assunto no próximo episódio. Mas mesmo com a ausência de um jogador do nível do Gabigol, o Flamengo tem muitas opções, muitas. Então, assim, em todas as posições o Flamengo está bem servido. Pô, Fabrício Bruno, seleção brasileira, Léo Pereira, um grande zagueiro, Léo Ortiz, Davi Luiz. Pô, mano, não tem como. Não tem como não pensar que o Flamengo é favorito no grupo, que o Flamengo pode ser favorito para ganhar a Libertadores, mas pé no chão. Pé no chão, porque tudo bem, não tomou nenhum gol, tem o melhor elenco do Brasil, tem um técnico experiente, só que é Libertadores. É Libertadores. Com esse mesmo time que o Flamengo tinha ano passado, poucas peças mudaram. Tudo bem que o técnico era um desastre, o ano passado foi um ano à parte, mas o Flamengo quase não classificou para a segunda fase da Copa Libertadores. Tropeçou aí em vários jogos. Se eu não me engano, pegou. Você lembra o nome dos times? Alcas? Teve mais um outro aí que o Flamengo tropeçou, que era um time nada a ver também. Mas é favorito. Não tem como falar que não é favorito. Vai passar com folga. Para mim, passa com 16 pontos. Primeiro do grupo com 16 pontos. Que vai empatar com o Bolívar fora de casa. Eu como torcedor, né? Como agora sem falar da fase do Flamengo, eu espero que o Flamengo não bote a sua arrogância dentro de campo igual botou ano passado, né? Porque o Flamengo perdeu de forma patética os títulos, né?
tanto para o São Paulo quanto para outras equipes, de forma assim inacreditável. Porque eu quero para o Flamengo ter ganho aquela Copa do Brasil, ter ganho aquela Libertadores. Que a Libertadores do ano passado, me desculpa, com todo respeito ao Fluminense, com todo respeito a todos os times que jogou, mas aquela Libertadores estava fácil. Estava na mão. Mesmo pegando o Fluminense nas quartas de final, aquela Libertadores estava na mão. O Flamengo não ganhou porque não quis. O Flamengo não ganhou porque tem um elenco arrogante. Claro, entrou o Tite agora para ver se consegue minar essa arrogância, para ver se consegue botar esses jogadores no lugar deles, e está conseguindo botar cada um em seu lugar, quer cortar as asinhas desses caras, tanto que agora tem um monte de regra dentro do Ninho do Urubu, que uma delas é não poder usar o celular no CT de treinamento. Concordo totalmente. Dentro do CT de treinamento é trabalho total, é trabalho duro, né? Dentro da academia, treinando, dentro do Lá campo. Dentro do campo. Você é sempre, grande, só fala do grande, do duro, tá maluco? Tá, esse podcast tá diferente hoje. você sempre leva por trás, né, Opélia? É Lá impressionante. lá ele 1000 vezes. Lá ele, raiz quadrada de infinito. Não, mas é treinando sem parar, é treinando o tempo inteiro. Então, assim, realmente não tem que se usar celular, eu concordo com o Tite. Então, é treino atrás de treino. Então, eu torço para que os jogadores joguem com o coração, dê o sangue deles, bote o coração na ponta da chuteira e vá para dentro deles. Se a gente conseguir pegar o São Paulo numa final e vingar a Copa do Brasil, beleza, agradeço. Mas, brincadeiras à parte, eu quero que o Flamengo, claro, chegue na final, seja campeão, óbvio, mas que seja campeão jogando futebol bonito. Que jogue o futebol que joga, que sabe que pode jogar. Era isso. É, o Flamengo sempre vai entrar como favorito em qualquer competição. É, e o elenco que tem nos possibilita pensar que o Flamengo vai chegar muito forte nessa Libertadores, como sempre a gente imagina. Na Libertadores do ano passado, só fazendo um recorte, o Flamengo tinha o Racing no grupo, o Flamengo passou em segundo, o Flamengo passou com 11 pontos, ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu uma. Tendo o Alcas, Racing e deixa eu ver outra equipe aqui. E Nublense, cara, olha que grupo fácil. Tirando o Racing, que é difícil, né, jogar, o Flamengo teria obrigação, cara, de ter feito 15 pontos nesse grupo aí. E fez 11, né? Vamos supor aí que o Flamengo perdesse pro Racing fora de casa e ganhasse no Maracanã e ganhasse os 2 jogos do Alcas e do Nublense. Mas não. O Flamengo termina a fase de grupo com 11 pontos, passa em segundo e perde pro Olímpia nas oitavas de final, 3-1 no agregado, que depois é eliminado pelo próprio Fluminense nas quartas de final. Então, assim, o Flamengo tinha tudo para ir forte no ano passado e não foi. Mas esse ano é diferente. É outro treinador, outra fase. E a gente espera que o Flamengo vá ter uma sorte diferente aí esse ano. Né? Não que eu esteja torcendo por isso, mas é a realidade do nosso futebol hoje. Vamos falar do grupo do Palmeiras agora. Grupo F. Pegar aqui o grupo F só um momento. Grupo Esse F, grupo Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Começa falando aí, João, por favor. Bom, grupo F, né? O grupo do Palmeiras. Eu até poderia falar alguma coisa aqui, mas tem pai de família que nos assiste. Porque, sinceramente, me desculpa, mas os torcedores do Palmeiras alguns, né? Ou todos vão concordar comigo, é o grupo da morte.
o grupo do Palmeiras, me desculpe, mas é o grupo da morte. Com o Independente Del Valle, tradicionalíssimo na Libertadores. Uma equipe carrasco de equipes brasileiras, que costuma ganhar todos os jogos contra as equipes brasileiras. Que, se eu não me engano, o Palmeiras enfrentou, se não foi no ano passado, no ano retrasado, a equipe do Independente Del Valle, na fase de grupos da Libertadores, e perdeu o primeiro jogo, e ganhou o segundo jogo, mas ganhou com algumas ressalvas. Então, assim, é uma equipe que joga muito na altitude, é uma equipe que dá muito trabalho na altitude, e que fora dela também não faz aquele grande futebol, mas consegue incomodar as equipes que ela enfrenta. E quem mais? São Lourenço, outra equipe também tradicionalíssima na Libertadores. É uma equipe que vai dar trabalho também, né? Pro Palmeiras, é uma equipe que joga também muito bem dentro de casa. É uma equipe, como eu São falei, Lourenço, que é a equipe do Papa, né? Só lembrando. quem pegou a referência pegou. Eu não Hum. peguei a Não, não, referência. não era pra ter referência nenhuma, não. Era só pra falar que era a equipe do Papa mesmo. Tô ligado. O São Lourenço, que é uma equipe tradicionalíssima na Libertadores, costuma estar jogando todas as Libertadores, todas as edições, e Liverpool. Agora só falta saber qual Liverpool que é, se é o Liverpool do Uruguai, do Paraguai, ou se é o Liverpool da Inglaterra. Não, pô. É o do Uruguai, o Liverpool, que inclusive esse Liverpool caiu no grupo do Corinthians ano passado na Libertadores e deu trabalho pro Corinthians, né? Coisa que não era muito difícil ano passado de acontecer. Qualquer time aí que tinha 11 jogadores em campo dava trabalho pro Corinthians, porque aquele time era ridículo. É. Mas, enfim, se tivesse 11 jogadores e os 11 com duas pernas já era o suficiente para ganhar do Corinthians. Tô, tô brincando, gente, tô brincando, que isso. Não, nada contra as pessoas com deficiência. Eu tenho uma deficiência física também. Vou falar até diferente. O time PCD do Liverpool ganhava do Corinthians sem ter deficiência, porque o Corinthians era muito ruim ano passado. Continua ruim, né? Mas ano passado era muito ruim. Mas esse ano É, conseguiu ser pior. não, esse ano não. Esse ano começou diferente, pô. Já começou sendo eliminado da primeira fase do Campeonato Paulista, mas trouxe um português, né? O importante é que trouxe um português. A moda agora é trazer um português. Depois Né? do Jorge Jesus e do Abel, filho, todo mundo agora quer trazer português. Isso aí é verdade. Isso aí é totalmente verdade. E o Liverpool, patinho feio do grupo, vai cair. Não preciso nem dizer que o Palmeiras vai atropelar o Liverpool. Agora já é 6 pontos garantidos. Isso aí eu vou confirmar vou cravar aqui. São 6 pontos garantidos contra o Liverpool. Agora só falta saber se o Palmeiras vai conseguir arrancar ponto do São Lourenço ou e do Del Valle ou não, né? Agora só Não, assistir. pô, não, sendo bem realista agora, com o que eu acompanho de Libertadores, Palmeiras passa em primeiro desse grupo, com a mão nas costas. Se quiser jogar o futebol que joga, com a experiência que tem na Libertadores, com o peso que o Palmeiras traz nas últimas Libertadores aí, chegou nas últimas 4 ou 5 semifinais, acho que nas últimas 6 semifinais, se eu não estiver enganado. O próprio Del Valle, o Palmeiras eliminou ano passado, ganhando os 2 jogos, fora em casa, jogando mata-mata. Esse São Lourenço aí não é um dos mais fortes que tem na Argentina. Ah, cara, o Fluminense, ó, o Palmeiras, ele vai passar na mesma situação do Flamengo. Melhor campanha. E para mim, hoje, com o que a gente tem de futebol no Brasil, vai ser Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro brigando aí pela melhor campanha geral dos seus grupos e a melhor campanha, primeiro lugar do seu grupo e a melhor campanha geral, né?
sabendo que fazer a melhor campanha geral é muito importante na Libertadores, porque te dá o direito de decidir todos os jogos em casa, com exceção da final, que é campo neutro. Para mim é isso. Flamengo e Palmeiras brigam pela primeira posição geral da Libertadores, e quem não for o primeiro vai ser o segundo, logicamente. E a terceira vaga ali de melhor campanha geral vai ficar entre Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Grêmio, sem descartar o River Plate também, que é uma equipe tradicionalíssima, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o River Plate não tem o Dela Cruz, Flamengo tem Dela Cruz e River Plate não tem a Rascaeta, né? Como o João gostaria de dizer. Então, assim, cara, eu queria muito falar que o Palmeiras vai ser eliminado da primeira fase. Queria muito falar que o Palmeiras não tem mundial, apesar de ser verdade, né? Não preciso falar de novo. Mas o Palmeiras hoje é o favorito para ganhar qualquer competição, mano. Até mais do que o Flamengo, para ser honesto. Porque o Palmeiras hoje ele mostra uma consistência muito grande. O Palmeiras não trocou de técnico nos últimos anos. Cara, Palmeiras é impressionante o que o Palmeiras faz. É freguês de São Paulo? É. Mas é o Palmeiras, irmão. O Palmeiras, sendo bem realista, ele vai ser favorito em todos os confrontos que jogar contra o São Paulo. A cada 10 ele vai perder 8? Vai. Só que ele vai entrar como favorito sempre. Por quê? Não pelo retrospecto recente de confrontos, mas pelo que sempre vai estar jogando, pelos jogadores que tem, pelo plantel, pela comissão técnica, por tudo. Mas é isso. Eu acho que só tira o título do Flamengo e do Palmeiras algum outro brasileiro, ou até o próprio River, mas vai ser bem difícil não ver o Flamengo e o Palmeiras chegar até as semifinais ali dessa Libertadores. Eu concordo totalmente, né? Mas aquilo, grupo do Palmeiras, não, o Werner falou, né? O Palmeiras consegue passar facilmente nesse grupo. Eu já não acredito tanto, porque tem o Independente Del Valle ali que corre também para pegar essa posição. Mas o São Lourenço é porque Libertadores, vou ser sincero, rapaziada. Libertadores é diferente. Libertadores, como todo mundo sabe, Libertadores é outra história. Então não adianta eu falar que, fulano isso, fulano vai isso, fulano é aquilo, igual eu falei do Flamengo. Porque, assim, Libertadores, qualquer time vai querer jogar bem, qualquer time vai querer ganhar. Então é um pouco complicado, né? Agora falando um pouco mais como um jornalista, não como um torcedor. Que Mas isso? Aí sim. Já meteu um jornalista no meio do podcast? Jogou fez faculdade aonde, jogador? falando como, tá bom. Como é que qual adjetivo eu posso dar? Qual nome eu posso Jorna- dar? Jornalista mirim. Jornalista trainee. Falando como um jornalista mirim e não como um torcedor, né? Acredito também que o Palmeiras consiga chegar na final. Ô, louco, na final, porra. Já Na jogou o Palmeiras. final, porque uma equipe assim. Porque assim, na final, Você quer que uma a final, ressalva. você quer que a final de Flamengo e Palmeiras? Larga a mão, mano. Você quer repetir a edição aí que o Palmeiras eliminou o Flamengo? Que, O Palmeiras, o Palmeiras consegue chegar na final. Mas para ele ah, chegar, ele só não pode pegar o São Paulo no mata-mata. Porque se pegar o São Paulo no mata-mata, esquece final. A situação imagina a gente ter uma final entre São Paulo e Palmeiras na final da Libertadores, rapaz do céu. aí você já sonhou demais. Ô, louco, não, mas se você pode sonhar, eu não. Cara, eu vou ser bem honesto. É o que a gente falou aqui no começo do podcast. A equipe do São Paulo hoje, para mim, de elenco, ela tá entre as 4 melhores do Brasil. Entre as 4. O técnico não ajuda, o técnico atrapalha o time. Mas o São Paulo, com Lucas Moura, Rames, Caleri, Luciano, Galopo, Pablo Maia, os caras querendo jogar bola, velho. É... Então, assim,
eu acho dificilmente, cara, que o São Paulo ganha essa Libertadores por conta do técnico. Mas tendo um técnico competente, a gente tem tudo para ganhar essa Libertadores e chegar forte. Queira Deus que o Carpini seja demitido antes. Queira Deus que isso aconteça. Embora eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito que o Carpini, falando do Carpini, eu acredito que ele consiga, né, se recuperar. No São Paulo, ele só precisa, como eu falei, ele só precisa entender que ele está no São Paulo. Que ele não está em qualquer clube. Ele ainda não tá, ele ainda não, parece que ainda não caiu a ficha dele, entendeu? Que ele está numa equipe tricampeã da Libertadores, tricampeão mundial, recém-campeão da Copa do Brasil, supercampeão do Brasil. Eu E aí, acredito ah, pode falar, pô, pode falar. A gente entrou junto. Eu acredito que o Carpini ele seja um bom técnico. Eu acredito que o Carpini ele pode se recuperar. Ele só precisa entender aonde ele está, a dimensão do clube que ele está. Ele tem que entender que ele não está em qualquer time. Não está, com todo respeito às instituições, por exemplo, no América Mineiro, numa outra equipe aí, no Guarani, numa equipe fraca. Claro, com todo respeito ao América Mineiro e ao Guarani. Mas ele está no São Paulo. Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Acho que uns 4, 5 brasileiros nas costas. Seis, pô, Agora seis, que isso? seis, Seis seis, brasileiros. seis brasileirão nas costas. Uma Libertadores, uma Copa do Brasil que ganhou ano passado em cima, infelizmente, ganhou em cima do Flamengo. Uma Então, Supercopa. uma Supercopa. Então ele tem que entender que ele não está em qualquer clube. Ele não tem que entender. Ele tem que entender que ele não está pisando em qualquer território, em qualquer só. Ele está pisando no São Paulo. No São Paulo. Eu sou flamenguista pra caralho, sou flamenguista pra caralho. Desculpa até o termo. Sou flamenguista doente. Sou flamenguista fanático. Mas me desculpa, eu acho, primeiro, o São Paulo no ranking de clubes. Se for falar em termos de título, vem São Paulo, Flamengo e depois vamos botar aí o Palmeiras. E assim a gente vai fazendo o top 10, top 20 de maiores times do Brasil. Para mim é São Paulo, Flamengo, Santos e depois o Palmeiras. Mesmo o Santos Santos, tem mundial, é verdade. O Palmeiras não tem. por sinal, o Santos tem 2 mundial, né? E o Palmeiras não tem nenhum. Mas enfim, mesmo o Santos tendo sido rebaixado, né? O Santos ainda é um dos maiores do Brasil. Na frente. O Santos, antes de ser rebaixado, para mim era o maior do Brasil. Ter sido rebaixado tirou ele dessa primeira posição, que hoje é do São Paulo. E aí, como o Flamengo também não foi rebaixado, o Flamengo passa a ser o segundo. Mas o Palmeiras, como tem 2 rebaixamentos e não tem Mundial, o Palmeiras fica abaixo do Santos. O Santos tem só um rebaixamento. Mas, enfim, para mim, cara, o Carpini, eu vou ser realista, tá? Se o Carpini, se o Carpini perder pro Racing, pro Racing não, pro Tajeres, fora de casa, que é um resultado normal, perder fora de casa pra um time argentino na Libertadores, se ele perder pro Tajeres e ele ganhar de 1-0 do Cobressal em casa, no Morumbi, 1-0, tá? Um resultado magro. Já o credencia como técnico demitido. Se ele perder, se ele perder fora de casa do Tajeres e ganhar do Cobressal de 1-0. Cara, se ele empatar com o Tajeres e ganhar do Cobressal de 1-0 em casa, ele ainda fica. Mas se ele perder o primeiro jogo e ganhar de um resultado magro, o segundo, ele é demitido, para mim. Porque o Rogério Ceni, que é ídolo máximo do time, foi demitido do São Paulo após uma vitória por 2-0 na Copa Sul-Americana ano passado. Não sei se você lembra. Eu não lembro o time que São Paulo jogou contra, mas foi até um gol do Marcos Paulo, que era do Fluminense, que jogou pelo São Paulo aqui. Teve aquela treta do Marcos Paulo com o Rogério. São Paulo ganha de 2-0, de um time ruim também aí na Sul-Americana. E mesmo assim o
o Rogério Ceni foi demitido. Então, assim, para mim, cara, o Carpini é um bom técnico. Tinha tudo para dar certo no São Paulo, mas já começou sendo Pardal, modo Pardal ativado. Então, um time que quer ganhar a Libertadores, não dá para ficar perdendo tempo com um técnico meia boca. Então, assim, ou ele entende o que é o São Paulo, igual você falou, ou ele sai. Porque, assim, o São Paulo nunca teve um elenco tão forte, cara, a ponto de eu acreditar que pudesse ganhar uma Libertadores. A última Libertadores que o São Paulo chegou forte foi em 2016, que naquela ocasião perdeu para o Atlético Nacional, um gol do Borja no Morumbi e tudo mais. E aquele elenco do São Paulo era horrível. E chegou na semifinal da Libertadores. Cara, um elenco com Lucas Moura voando já o credencia a ser favorito de qualquer coisa. Caleri, Rafael, goleiro de seleção, Pablo Maia, Rafinha, Arboleda. Mano, é um Galopo, é um time bom, cara. Nestor, é um time bom, um time ajeitado. É o mesmo time que ganhou a Copa do Brasil ano passado, com algumas peças a mais. Luiz Gustavo, que veio da Europa, jogou bem. Eric, que joga bem pelas pontas. Ferreirinha, vem esquecendo do Ferreirinha, que já fez aí seus gols pelo São Paulo, tá jogando bem. Então, assim, São Paulo precisa jogar, cara. O São Paulo precisa ser São Paulo. O São Paulo precisa fazer valer o peso de jogar no Morumbi, o peso de ser o campeão, um dos maiores campeões da Libertadores, o peso de ser a equipe que, quando chega na Libertadores, não chega para passear. Só que o São Paulo não tá entendendo isso. São Paulo não tá entendendo isso e tem que passar a entender. Eu concordo plenamente com o que você falou. E um recado, antes da gente passar para o próximo grupo, eu queria deixar um recado, né? Sei que o Carpini não vai ouvir, e que não vai chegar nos ouvidos dele, né? Mas isso tudo depende muito dos nossos telespectadores. Se deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, de repente essa mensagem chegue nele. Carpini, com todo respeito, sei que você deve ser um grande treinador, sei que você deve ser um cara íntegro, uma pessoa incrível, né? Mas uma coisa eu te falo, você não está, como eu já falei, você não está em qualquer clube. Você está no São Paulo. Ou você deixa de teimosia, ou você para com essas manias de querer inventar, de, por exemplo, recuar time quando não tem que se recuar, avançar quando não se tem que avançar. Ou seja, ou você para com essa teimosia e inventar coisa dentro do campo, ou você vai acabar sendo demitido, meu parceiro. Eu sei que muitos de vocês ficam milionários por multa rescisória. Isso aí é verdade. Mas vamos ser sinceros. Vamos parar de teimosia e vamos fazer o básico, fazer o feijão com arroz. Bota o Galopo para jogar. Bota o Ramos Rodrigues para jogar. Bota os caras para jogar. Tem muito cara aí que não está rendendo. Como pode ser eliminado para o Novo Horizontino? Com todo o respeito aos torcedores do Novo Horizontino que nos escutam. Mas me desculpa, Carpini. Não sou torcedor do São Paulo. Sou torcedor do Flamengo. Mas falo aqui, claro, todos nós aqui, eu, Perninha, estamos aqui no podcast, né, nesses episódios do podcast, para ser o porta-voz dos torcedores brasileiros. Assim, acredito. E eu chego e falo pra você, para de inventar e faz o básico. Não é difícil você botar o Ramos Rodrigues no meio-campo ali e fazer ele dar o último passe para o atacante fazer o gol. Não é difícil. É só você saber o momento certo e a hora. E como cada jogador tem que se portar dentro de campo, porque parece que não sabe. Parece que não sabe. Com as escalações erradas, jogadores fora de posição, Luciano na meia. Mano, jogadores fora de posição. Luciano na meia. Nicão, que, claro, deve ser um bom jogador.
foi um bom jogador no Atlético Mineiro, mas me desculpa, não vejo jogando nada no São Paulo. Sinceramente, Carpini, ou você entende o que é o São Paulo, ou você vai simplesmente ser dentro do Paulo e sua imagem não vai ficar, acredito eu, né, que não fique muito boa como a de muitos treinadores no Brasil. Então faça diferente. Se tá no CT, estuda a equipe, porque, pelo amor de Deus, estude também os jogadores, porque jogador, jogar fora de posição. Claro, quando você se tem jogador da posição no banco, é a pior coisa que um treinador pode fazer. A não ser que o jogador seja muito ruim, como não é o caso do Ramos Rodrigues. Então, sobre o que você falava em entrevista de Ramos Rodrigues estar sem ritmo de jogo, é porque você, meu querido, não dá minutagem. Porque a partir do momento que você der minutagem para o Ramos Rodrigues e colocar ele dentro de campo e jogar, eu tenho certeza que ele vai fazer bons jogos pelo São Paulo. Como já fez uma vez que entrou, né? Que, se eu não me engano, fez um gol e uma assistência. Não foi isso, Perninha? Teve um jogo aí Foi, na foi, foi. Campeonato Paulista. Jogou muito. Então, assim, cada time tem o seu craque. Cada time tem o seu 10. Como já disse Perninha em outros podcasts. E o Luiz Soares foi pro Grêmio, a Rascaeta é pro Flamengo e o Ramos Rodrigues vai ser pro São Paulo. Só basta você colocar o jogador para jogar. Cara, antes da gente encerrar o assunto de São Paulo para partir para o próximo grupo, primeiro ponto. Se a diretoria do São Paulo colocou multa rescisória pro Carpini, pelo amor de Deus, tá ficando louco. Um técnico como o Carpini não tem que nem ter multa rescisória. É um técnico interino, um técnico que tá começando agora, só treinou Água Santa e Juventude até hoje, de time assim. E, cara, é diferente você treinar um Juventude na Série B, com todo respeito, e ser vice-campeão brasileiro da Série B, e você treinar um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras na Série A. O Carpini, cara, nada tira da minha cabeça, como o nosso querido Chapola, que faz vídeo de zoeira, meme, falou, ele deve ter problema pessoal com o de Rames Rodrigues. Porque, assim, o Rames Rodrigues jogou muito menos com o Carpini do que ele jogou com o Dorival, em questão de minutagem. E nada tira da minha cabeça que teve algum problema, porque o Rames queria sair, aí de repente ele desiste de sair, volta atrás, falou que pediu desculpa para não sei quem, para não sei quem outro. O Carpini vive alfinetando o Rames na coletiva, não coloca o cara para jogar, quando coloca é com poucos minutos. Então, assim, ou demite o Carpini ou manda o Rames embora. Os dois não dá para ficar. Não dá para ficar com os dois no elenco prejudicando o São Paulo, sabe? Nenhum jogador pode ser maior que a instituição, nenhum técnico é maior que a instituição, nenhum dirigente é maior que a instituição, nenhum presidente vai ser maior que a instituição, clube, nenhum. Independente do tamanho do clube, ninguém é maior do que o clube, do que a instituição. Então, cara, ou demite um ou demite o outro. E, sendo bem sincero, entre o Carpini e o Rames Rodrigues, eu prefiro acreditar que o Rames joga bola. O Rames é mais jogador do que o Carpini é técnico. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Mas, enfim, não desmerecendo também o Novo Horizontino, fez um excelente Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil do Brasil, no quesito de estadual, e mereceu estar na semifinal. Camisa 10 do Novo Horizontino, que já está vendido para o Palmeiras, joga muita bola, Rômulo. Novo Horizontino vai enfrentar o Palmeiras agora. Provavelmente o Palmeiras passa, mas é um time que vai dar muito trabalho aí pro Palmeiras nessa semifinal. E o Novo Horizontino foi uma equipe que o ano passado na Série B do Brasileiro ficou a um ponto de subir para a Série A esse ano. Então, é um time muito bom. É um time muito bom, muito bem montado pelo técnico Eduardo Batista. Vamos falar agora do grupo F, né? Não, já falamos do grupo F. Falar do grupo G, que é o grupo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Rosário Central, Caracas, e deixa eu confirmar o último nome. Atlético Mineiro,
Rosário Central, Caracas e Penharol. Penharol é o cabeça de chave pelo ranking da Conmebol. Penharol é uma equipe tradicional, multicampeã da Libertadores, juntamente com o Nacional do Uruguai, que também está nessa Libertadores, mas é um time que não vai para a final da Libertadores desde 2011. Foi quando perdeu para o Santos do Neymar. Rosário Central é um time chato e o Caracas da Venezuela, para mim, vai ser o saco de pancada desse grupo. Vale lembrar também que o Felipão foi demitido do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro acertou com o técnico Gabriel Milito, ex-jogador de futebol, grande jogador, que agora está como técnico, treinou a equipe do Argentino Júnior. E para mim o Atlético é favorito, né? Por jogar um futebol bom, assim, bonito. Não vem jogando tão bem esse ano, mas o campeonato estadual não é parâmetro para nada. E tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, tem Zaratio, tem muito cara bom ali naquele Atlético Mineiro. Tem Arana, tem muito jogador bom ali que pode render bons frutos pro Galo. Acredito que o Galo passa em primeiro. E a segunda vaga vai ficar ali entre Penharol e Rosário Central. Concordo plenamente. Né? Eu acredito que o Atlético Mineiro também consiga passar com sobras na fase de grupos. Sobre o novo treinador do Atlético Mineiro, eu não conheço, mas vou procurar estudar o estilo de jogo dele até para passar aqui para vocês. E Caracas vai ser. Também concordo que o Caracas vai ser o saco de pancada. Não conheço a equipe, assim, a equipe do Caracas, mas dentre outras equipes que estão no grupo, é a equipe mais fraca. Penharol, se eu não me engano, tem a sua altitude. Posso estar em Não, totalmente. Oi? Penharol não. Penharol é no Uruguai. No Uruguai a gente não tem altitude. Era do Uruguai? Ah, tá. Então, tranquilo, falei errado. Penharol é um timezinho chato também de se jogar na Libertadores. O Rosário Central é uma equipe, não é aquela equipe de expressão na Argentina, mas costuma jogar umas edições de Libertadores e dá trabalho. Então, assim, eu acredito que o segundo lugar fica entre Caracas, não, entre Penharol e Rosário Central. E o Atlético Mineiro passa com folga na primeira posição. Eu acredito que com 12 a 14 pontos, o Atlético Mineiro consegue conquistar. Perninha? Tá me ouvindo? Perninha? O Rosário, como eu falei, na segunda posição fica entre Rosário Central e Penharol. O Atlético Mineiro passa em primeiro colocado com folgas, entre acho que 12 a 14 pontos, se ele não fizer mais pontos. E boa sorte ao novo treinador do Atlético Mineiro, que ele consiga fazer um bom trabalho. E boa sorte também à equipe do Atlético Mineiro na Libertadores. É isso aí. Vamos falar agora do Grupo H para fechar os grupos da Libertadores. O Grupo H que também conta com outro argentino e outro uruguai. Estamos falando do grupo do River Plate. É River Plate, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira e Nacional. River Plate, uma equipe aí que sempre chega bem nas Libertadores. Libertad também, nos últimos anos, aí vem chegando até no mínimo ali as oitavas de final. Ano passado, se eu não me engano, saiu nas quartas.
Nacional do Uruguai é sempre uma equipe de camisa, mas que não vem rendendo o que era de se esperar nos últimos anos. E o Deportivo Táchira ali também acredito que é a equipe saco de pancada do grupo. Deve passar River Plate e Libertad. Para mim, pelo que vem jogando hoje, River Plate e Libertad devem avançar. Se quiser falar alguma coisa, João, a gente não vai dar muita ênfase porque não tem brasileiro, mas tem o River, né? Tem o River que é sempre chato aí na Libertadores. Eu também não vou dar muita ênfase, não, vou falar bem rapidinho. River Plate é uma equipe tradicionalíssima na Libertadores, vice-campeã da Libertadores para o Flamengo em 2019, né? Vale ressaltar. E, claro, é uma equipe que perdeu recentemente o Nicolás de la Cruz. Agora o Nicolás de la Cruz está no Flamengo, se eu não me engano, vem tropeçando nos últimos jogos, mas não deixa de ser uma equipe chata de se enfrentar na Libertadores, não deixa de ser uma equipe multicampeã da Libertadores e uma equipe tradicionalíssima na competição. Claro, a fase que a equipe vem enfrentando não quer dizer nada na hora de enfrentar, na hora de jogar uma Libertadores. Sei que muitos vão falar, você falou totalmente ao contrário do Flamengo. Sei que muitos vão falar isso, mas isso tirando o meu lado de torcedor de lado, né? E acredito sim que o River Plate consiga passar em primeiro do grupo com folgas, porque é o River Plate. A camisa pesada do River vai pesar na fase de grupos. Então, eu acredito sim que seja Palmeiras não, falei errado, desculpa. River Plate e Libertad na próxima fase. João, a gente já encerrou aqui o assunto da Libertadores, né? Não vou falar dos grupos da Sul-Americana para não ficar um podcast muito extenso, mas eu só queria dar ênfase para alguns clubes que estão na Sul-Americana, cara, que conta com muito brasileiro também, para você ver como que o futebol tá interessante, né? Falam que a Sul-Americana é a segunda divisão da América, mas conta com muitos times, inclusive campeões da Libertadores e campeões mundiais também, que estão nessa Sul-Americana desse ano de 2024. E vou falar alguns nomes aqui. Eu vou ter que agora minimizar a tela aqui do podcast. Você fala se está me ouvindo, tá? Estou te ouvindo. Continua me ouvindo? Continua. Vamos lá. Não vou falar todos os grupos, mas eu vou dar ênfase para alguns times. Defensa e Justiça, Independente Medellín, Cruzeiro, Universidade Católica, Internacional, Boca Juniors, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Argentino Júnior, Lanús, Cuiabá, Racing e Red Bull Bragantino. São as equipes aí que eu vi de mais relevância. E Boca Juniors é o maior campeão da Libertadores aí da América do Sul. Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial. Assim como o Inter também. Cruzeiro, campeão da Libertadores. Consta nessa tela também. Cara, uma Sul-Americana bem interessante aí, o Fortaleza, atual vice-campeão. Bragantino, que foi eliminado na pré-Libertadores. Possivelmente pode ser que dê um brasa aí também na Sul-Americana, né? Sim, sim, com certeza. Eu também gostaria também de dar uma ênfase em algumas equipes aqui. Continua me vendo aí, ô Perninha? Continuo. Eu vou dar algumas equipes brasileiras que me chamaram a atenção, como, por exemplo, o Cuiabá, classificado para a Libertadores, da Sul-Americana, me desculpe se eu não me engano, o Cuiabá se classificou de forma heróica. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que eles participam de um campeonato internacional? Ou estou enganado? Eu acho que é a primeira vez, esse mesmo. Primeira vez que eles participam de um campeonato internacional, onde ano passado eles classificaram de forma heróica. Dos parabéns à equipe do Cuiabá, que conta com Daverson no ataque. Não gosto muito dele, todo mundo sabe por quê, né? Atlético Paranaense, uma grande equipe que jogou Libertadores por muito tempo
João? Tá me ouvindo? Agora tô, tinha cortado. Cortou a parte de qual parte? Tava falando do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é uma equipe que vinha jogando as várias edições da Libertadores. Nessa edição aqui tá jogando a Sul-Americana. O Corinthians, né? Preciso nem falar, vice-campeão da Copa do Brasil para o Flamengo e eliminado nas quartas de final da Libertadores também para o Flamengo. Nessa edição aqui tá jogando a Libertadores. Começou bem o ano, né? O Corinthians começou o ano de forma épica, de forma como nenhum torcedor queria, né? Só os antes queriam. Até que eu tenho uma leve torcida pelo Corinthians, mas claro, não eu como um bom flamenguista não poderia deixar de zoar um pouco o Corinthians, né? O Corinthians que nessa edição vem jogar Sul-Americano, que conta com Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque, uma grande dupla de ataque. E, claro, grande equipe, não deixa de ser uma equipe que é bicampeã mundial, conta também com uma Libertadores, quem entendeu a referência entendeu. Mas mesmo assim não deixa de ser uma grande equipe, uma equipe tradicional, uma das maiores equipes do Brasil. Desejo, apesar de eu ter uma leve torcida, claro, pelo Corinthians e uma leve provocação também, desejo boa sorte também ao Corinthians, ao Atlético Mineiro, a todas as equipes brasileiras que estão na Libertadores. E deixa eu ver se tem mais alguma equipe aqui que eu possa pontuar. O Boca Juniors também gostaria de pontuar, que, como o Perninha falou, é o maior campeão da, da Libertadores, né? É o que tem mais título de Libertadores, que foi vice-campeão e perdeu na final para o Fluminense, né? Boca Juniors tem ainda o Cavani, se eu não me engano, não sei se saiu ou se ainda está no Boca Juniors, mas não deixa de ser uma equipe também tradicional em Libertadores, uma equipe cascuda de Libertadores que está nesse ano numa Sul-Americana. É até estranho, né? Uma equipe que chegou na final da Libertadores estar na Sul-Americana no outro ano. Mas o campeonato argentino vem evoluindo muito, né? Muitas equipes boas. Se eu não me engano, na Argentina é apenas 4 vagas que dava a Libertadores. Se eu não estiver enganado, acho que é 4 ou 5. É, assim, pra mim o Boca é favorito. O Boca Juniors, lembrando que o Boca Juniors chegou na final da Libertadores sem ganhar um jogo, tá? No mata-mata, não ganhou uma partida do mata-mata, chegou na final, empatando, levando para os pênaltis e ganhando todas nos pênaltis. E foi perder na final pro Fluminense. Se eu não me engano, foi 2-1 o jogo. Acho que foi 2-1 pro Fluminense. E, cara, só lembrando aqui de cabeça, não sei quantas Libertadores o Racing da Argentina e o Lanús tem, mas contando as Libertadores do Internacional, do Cruzeiro, do Boca Juniors e do Corinthians, que é uma, com 2 mundiais, né, como o João disse, vale a pena pontuar. São 11 Libertadores, cara, sem contar os outros times que eu não lembro. O Racing eu sei que tem Libertadores, não lembro quantas. E o Lanús, eu acho que tem uma Libertadores também. Então aí você pode fazer uma média de 11 a 13 Libertadores aí. 11 é certeza que tem, mas pode chegar até 13, 14 aí, dependendo quantas o Racing e o Lanús tiver, numa Sul-Americana, cara. Então, assim, equipes tradicionais jogando a Sul-Americana. E São Paulo já jogou essa competição várias vezes, foi campeão uma vez. O Racing só tem um título de Libertadores. O Racing tem um título. Dá uma olhada se o Lanús tem também. Mas acredito que não, eu não lembro se o Lanús tem. Mas o São Paulo chegou na final aí recentemente, agora em 22, da Sul-Americana, perdeu pro Del Valle. Ganhou a Sul-Americana de 2012. E, assim, é uma competição também que tem os seus méritos. Uma competição que paga-se bem hoje em dia e paga em dólar, né? O dólar está muito valorizado. Desejamos sorte aí para os brasileiros. Um pouquinho a mais de sorte para o Corinthians, né? Quem entendeu a ironia, entendeu? Tem não. E
quem sabe o Corinthians ganhe essa Sul-Americana ou ganhe o que ganhou ano passado, que todo mundo sabe, né? Mas é isso. Falamos de competição internacional, vamos falar agora rapidamente aí do Campeonato Carioca, juntamente Com a com o Libertadores. Campeonato Paulista. Paulista, isso. Antes de falar do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, aproveitando que a gente está em competição internacional, fala do Flamengo aí, João, que é o campeão da Libertadores Sub-20. E para aproveitar o gancho de competição internacional, o Flamengo foi campeão em cima do Boca Juniors da Libertadores Tarde- Sub-20 dentro Pensei que da Argentina, dentro da Argentina, onde o Flamengo teve gol, se eu não me engano. famoso dedinho da pesquisada, hein? Foi dar aquela pesquisada marota, o nosso companheiro João. Enquanto isso, você não perde aqui nada, né, do nosso conteúdo. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Não tô brincando, a gente não tem patrocinador ainda não, mas não deixa de ser um convite para quem quiser patrocinar a gente, para quem quiser a sua marca divulgada aqui no nosso podcast, a sua empresa, quem quiser fazer uma divulgação aí da tua empresa no nosso podcast, fica aberto aí essa liberdade. Enquanto o João foi dar uma respirada ali, foi procurar quem fez os gols da final da Libertadores, a gente deu essa improvisada aqui para não cortar o podcast. Bom, eu dei uma olhada aqui. Um dos gols foram do Lohan. O outro gol, eu tô tentando ver quem foi, mas eu achei quem, na verdade, eu achei ali quem foi, mas foi um nigeriano que fez o gol do Flamengo. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Sei que é um pouco meio estranho, mas vamos lembrar que zoar o nome de um colega, de um jogador é um pouquinho errado, mas é isso. O gol foi do Lohan aos 74 e outro gol, se eu não me engano, foi do Tcheca, que fez o gol. Tcheca, não sei ao certo o nome dele, vou dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, o gol o nome do nigeriano é o Tcheca. O Flamengo venceu de 2-1 a final da Libertadores Sub-20, sendo campeão invicto. Primeiro título de Libertadores que o Flamengo ganha. Se eu não me engano, é o segundo brasileiro que tem Libertadores. O primeiro brasileiro a ganhar a Libertadores, se eu não me engano, foi o São Paulo em 2016, onde contava com Luiz Araújo, David Neres no elenco de Sub-20. Não sei contra quem o São Paulo foi campeão, mas, se eu não me engano, as únicas equipes brasileiras que foram campeões da Libertadores Sub-20 é o São Paulo e o Flamengo. Queria dizer que o nosso elenco Sub-20 tem mais Libertadores que o time Série C Fluminense? Queria muito. Mas a incompetência do elenco profissional não nos permitiu isso. Então, infelizmente, nosso elenco Sub-20 tem a mesma quantidade de títulos que o elenco do Fluminense, que é uma. Se Deus quiser, ganhará mais. E é com esse tom de provocação, até no Sub-20, na base, que a gente encerra o assunto, né? Parabéns ao Flamengo, campeão Sub-20 da Libertadores. Sempre importante ter equipes brasileiras ganhando as competições de base internacional, né? Deve ter Mundial de Clubes também Sub-20, não sei contra quem vão jogar, mas desde já desejamos uma boa sorte aí para a equipe do Flamengo e parabéns. Ainda falando de Flamengo, mas agora falando da equipe profissional, Flamengo conseguiu a classificação que já era esperada, né? Para a final do Campeonato Carioca, depois que ganhou de 2-0 o primeiro jogo do Fluminense. Não vou falar que foi em casa, porque é a casa do Flamengo e do Fluminense, então esse negócio de casa e fora é meio que esquisito, né? Nesse quesito. E depois do segundo jogo foi um empate 0-0
Com esses dois resultados, o Flamengo é finalista, né? Vai ser feito agora o primeiro jogo final de semana. O goleiro Rossi bateu o recorde de goleiro do Flamengo com mais tempo sem tomar um gol. Assim como a zaga do Flamengo também não toma um gol faz tempo. O Flamengo tem seus méritos por estar na final. Do outro lado vai enfrentar o grande Nova Iguaçu. Maior que o Vasco e o Botafogo, com certeza. E o Nova Iguaçu aí que vem sendo a sensação da temporada, né? Final do Carioca, estava bem na Copa do Brasil, foi eliminado pro Inter. Tem alguns bons jogadores veteranos ali, inclusive, que já passaram pelo Flamengo. Vai ser uma final interessante de assistir, mas a gente acredita que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Carioca, porque um campeonato que é 3 em 1, uma várzea danada, que não gera nem audiência suficiente para pagar as equipes pagam para jogar. Mas como é um campeonato que tem 4 equipes grandes, a gente tem que falar desse campeonato, né? Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Nova Iguaçu e parabéns pela incompetência de Vasco e o Botafogo, né? Que mais uma vez vai jogar a Taça Rio. E se o Botafogo ganhar novamente, vai ser bicampeão da Taça Rio. E já pode fazer igual o Palmeiras, já pode chamar de Campeonato Mundial de Clubes. Fica aí um tom de provocação ao Palmeiras. E peguei agora o nome, que eu disse que eu ia pegar. Foi o Chola, que fez o gol do Flamengo pela Libertadores. Foi o É, primeiro gol. e, vo e você falando outra coisa, né? A gente fala o que pensa, né? Eu tinha falado Tcheca, mas era o Chola. Era um nome estranho, do mesmo jeito, mas é isso. O Flamengo agora vai enfrentar dia 30, como o Pernet falou, o Nova Iguaçu, que eu, como torcedor, queria que fosse o Vasco, não é o Vasco, é o Nova Iguaçu. Que podemos dizer que o Vasco tremeu para o Nova Iguaçu? Pode dizer que sim, porque no primeiro jogo, né, onde o Vasco empatou em 1-1 contra a equipe do Nova Iguaçu e recebeu as provocações das equipes, onde cantaram a música de uma das torcidas organizadas do Vitória, onde fizeram em provocação à equipe do Bahia, ao famoso Eu chama. vou, eu vou cantar só um trechinho aqui. E o Paiê! E o Paiê da U! Você já sabe a término da frase. Mas Chama. coisa feia, coisa feia demais, né? Copiar a música da equipe dos outros é feio demais isso. Com certeza, mas não deixa de ser um ato de provocação. Eu, como flamenguista, vou, com todo respeito ao Vitória, né, e vou copiar a música, irei cantar também contra o Bahia, né? Mas é aquilo, chama Samur, porque desde 97 o Vasco, vocês sabem o quê? Então, assim, Vasco perdeu para o Nova Iguaçu, olhou para o Nova Iguaçu, encarou como se fosse a famosa Holanda, ou seja, a laranja mecânica, e tremeu, perdeu. Se eu não me engano, foi 2-0. Um gol deles foi do João Vitor, não foi isso? Não, se eu não me engano, o jogo de ida foi 1-1 em São Januário. E o segundo jogo, o Vasco fez de tudo para levar para o Maracanã e conseguiu, né? E tinha mais torcida do Vasco, se eu não me engano, no segundo jogo, mesmo sendo mando do Nova Iguaçu. Se eu não estiver enganado, foi isso. O primeiro jogo foi 1-1, o segundo jogo o Nova Iguaçu ganhou de 1-0. Acho que foi isso Foi o 1-0 placar. com o gol do Bill. Bora, Bill! Bill. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Esse Bill aí sumiu também. Sim. Cara, o Vasco tinha tudo para ir chegar na final, né? A gente imaginava coisas melhores pro Vasco esse ano, porque uma equipe que saiu do rebaixamento da forma que saiu, né? O ano passado. Lembrando que se o Vasco fosse rebaixado, seria penta rebaixado, rebaixamento demais uma equipe. E, cara,
O Vasco estava com o time ajeitado, estava bem no Campeonato Carioca. Tudo bem que levou a classificação para a última rodada ali, né? Classificou em terceiro. Não, classificou em terceiro, melhor campanha. E o Nova Iguaçu foi a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca. Mas é patético, né? O time do Vasco tem um elenco muito superior. Uma folha. Só o salário do pau. Eu ia falar pau, ó. Só o salário do Payet. Só o salário do Payet paga o elenco inteiro do Nova Iguaçu, e roupeiro e cozinheira, paga todo mundo do Nova Iguaçu. E os caras me fazem uma proeza dessa, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu. Mas assim, cara, patético. E só um adendo, né? Eu não entendo a questão de ser desde 97. Vocês poderiam mudar a versão para 2008, porque o primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008. Então muda 97 para 2008. Faz mais sentido. Com certeza. E eu queria até fazer um adendo aqui. É impressionante o como o Vasco gosta de passar vergonha. Porque brigou, lutou, fez de tudo e mais um pouco para jogar no Maracanã, lançando notas, indo atrás da justiça, tentando liminares. Aí chega lá o Vasco, o todo poderoso Vasco da Grana, ou Vasco da Gama, como preferirem chamar, vulgo 777, vem por meio do Instagram, do Twitter, da rede social que for, postar uma nota oficial. O Maracanã é para todos. E aí uma nota grandona. Para todos, para todos. É para todos. Maracanã para todos. Então, assim, com todo respeito a vocês, vascaínos, Maracanã é para todos. Final é só para alguns. E me desculpa, mas para chegar em final tem que crescer mais um pouco, Vasco, porque e deixar de ser patético, porque Vasco é piada no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito que o Fluminense era piada antes de ganhar a Libertadores, ainda continua sendo piada. Mas o Vasco é uma piada no futebol carioca, fazendo notinha oficial para jogar no Maracanã e ser eliminado para o Nova Iguaçu. Botaram aqui 40 mil torcedores? Não, acho que tinha mais de 50 mil, João. Tá, vamos botar que lotaram o estádio. 60 mil torcedores, vamos botar assim, para ver o Vasco passar vergonha. Eu, como torcedor do Flamengo, acho engraçado pra caramba. Acho engraçado e vergonhoso. Porque podia ter jogado em São Januário, seria menos torcedores, menos vergonhoso, ou na casa do Nova Iguaçu, onde as duas equipes quisessem jogar. Foi vergonhoso, foi patético e foi eliminado para todo poderoso Nova Iguaçu. A vulgo laranja mecânica. Cara, só fazendo aí um parênteses para a situação do Vasco, chega a ser assustador, cara. Uma equipe que caiu em 2008, uma equipe depois que ela é rebaixada, graças a Deus eu não posso falar disso, né, com propriedade, porque meu time nunca foi rebaixado. E para os engraçadinhos que falam que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1990, vai ler o regulamento da Federação Paulista e você vai entender que não havia rebaixamento naquele ano, assim como não havia também em 88 e também não houve rebaixamento em 89. Então o Campeonato Paulista ficou 3 anos sem ter rebaixamento. O que havia era grupos, acho que verde e amarelo, uma coisa assim, mas o São Paulo não foi rebaixado e era, na classificação geral ficou em 15º de 24 equipes. E por ter ficado em 15º, jogou com a segunda parte da tabela, as fases finais. E no ano seguinte, consagrou-se campeão paulista, metendo 3-0 no Corinthians, com 3 gols do Raí. Uma equipe que é rebaixada num ano, não tem como ser campeão da primeira divisão no ano seguinte. Ele precisaria jogar a segunda divisão e não jogou. Federação Paulista fala que não foi rebaixado. Torcedores, comentaristas de outras equipes falam que não foi rebaixado, mas sempre tem alguns
filhos de Deus, uns abençoados, uns corneteiros, que só porque o time dele foi rebaixado uma, duas, três, cinco vezes, quer vir diminuir o time dos outros. O que importa é o que fala a Federação Paulista, o que fala a CBF, e eles falam que não foi rebaixado. Então, a gente tem que acreditar nos veículos oficiais e não na opinião de torcedores. Só lembrando que a sua opinião não é a verdade, é apenas a sua opinião. Acho que ficou claro agora, né, João? Com Para as certeza. pessoas aí que falam que o São Paulo foi rebaixado. Mas, fazendo um parênteses para essa A situação. mesma coisa que falam, o Flamengo foi rebaixado, acho que em 2013, 2014, onde a Portuguesa foi rebaixada, né? E, o Flamengo, e falaram que o Flamengo rebaixou a Portuguesa, sendo que a Portuguesa jogou uma partida do Campeonato Brasileiro, se não me engano, foi a última rodada, com um jogador que tinha sido expulso. Ah, mas em outros anos, sendo que teve outros anos que falaram, o Flamengo foi rebaixado, sendo que era para ser foram três equipes rebaixadas em vez de quatro. Ou seja, mas a regra foi mudada no meio do jogo. Foi mudada no meio do jogo, porém, todos os clubes concordaram. Então o Flamengo nunca foi rebaixado também, tá? A todos tricolores, né, que acham que entendem de futebol, a todos os vascaínos e a todos os botafoguenses, Flamengo nunca foi rebaixado. Eu me lembro desse campeonato brasileiro, foi um campeonato muito estranho. E depois disso, a Portuguesa só veio cair no dia de divisão, né? Hoje a Portuguesa não disputa nem a Série D do Campeonato Brasileiro. Como chegou até as quartas de final do Paulista, garantiu a vaga para a Série D do ano que vem. Então a Portuguesa está se restabelecendo depois de 10 anos, está voltando ao cenário nacional, voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista. Mas uma equipe que há 10 anos atrás estava na primeira divisão, hoje não joga nem a Série D do Campeonato Brasileiro. Então você vê o que um erro pode custar para uma equipe no futebol brasileiro. Um erro patético custou, hoje a equipe não está nem em nenhuma divisão do cenário nacional, mas ainda bem que vão jogar a quarta divisão do brasileiro ano que vem, porque conquistaram a vaga através do Brasileirão, através do Paulista desse ano. O português aí está se restabelecendo no cenário do futebol paulista e do futebol brasileiro também. E o E só mesmo pra... vale pro. Ah, pode Pode falar, falar. pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que o mesmo vale pro Vasco, cara. É estranho você entender o que eu ia falar naquela frase, que eu falei assim, uma equipe, quando ela é rebaixada a primeira vez, no caso o Vasco foi rebaixado em 2008, a equipe assusta, a equipe aprende com os erros e, e a equipe ela sobe no outro ano, na maioria das vezes, ela sobe no ano seguinte e não cai mais, cara, não cai de novo. O Palmeiras caiu duas vezes, tá? Poderia ter caído mais, mas infelizmente não aconteceu. O Corinthians caiu uma vez, o Santos caiu esse ano agora. O Fluminense acho que caiu uma vez também, ou mais, não sei. O Botafogo nem se fala também, caiu mais de duas vezes. Mas o Vasco, cara, caiu quatro vezes, e assim, quase foi a quinto ano passado. O que as equipes fazem, cara, para ter uma gestão tão ruim, tão horrível, tão. Cara, é muito falta de gestão, sabe? É muito patético você ver uma equipe caindo tantas vezes, uma equipe grande, de massa. Uma equipe que, se eu não me engano, o Vasco já foi campeão da Libertadores. Cara, o Vasco tem não sei quantos brasileiros. O Vasco de Romário, de Edmundo, o Vasco respeitado, caiu tantas vezes, cara. Então, assim, é triste, é alegre para uns, triste para outros, né? Mas é uma falta de gestão muito grande no futebol brasileiro. Sim, sim, com certeza. E o mesmo vale para o Fluminense, né? Que estava na Série C do campeonato, eu não lembro, acho que 96, 98, não lembro qual ano. E foi direto para a primeira divisão sem pagar a Série B, com a desculpa de que o Campeonato Brasileiro estava nivelado por baixo, né? Ou seja, não tinha tantas equipes fortes, como se tirasse uma equipe que estava na Série D e jogar para a Série A, estivesse nivelando ela por cima, né?
Então, assim, foi uma desculpa bem esfarrapada, né, que deram para subir o Fluminense. E o que você falou do Vasco é algo certo. É impressionante. Uma equipe caiu 4 vezes. Se cair de novo, vai ser penta. E se bobear, vai ser hexa primeiro que o Brasil. Né? Se o Brasil não ganhar a próxima Copa, o Vasco vai ser hexa primeiro que o Brasil. Só que em vez de ser hexa campeão, vai ser hexa rebaixada. É, Então, assim, impressionante como o dirigente, com péssimas gestões, habitam o futebol brasileiro. É algo assim inacreditável. Claro, não vou fazer aqui denúncia porque eu não tenho prova. Apesar de torcedores do Vasco saber o que passa por trás, né? Todo mundo sabe lá ele, o que passa por. Tá bom, vou dizer de outra forma. O que passa dentro do CT. lá ele 1000 vezes. Passou por trás, passou dentro. Meu Deus, cara. Tá só piorando isso aí. Tá bom, todo mundo sabe o que acontece entre a diretoria. Duvido Ah, nada, agora sim. olha, um dinheiro, né? Aí, né? Não vou falar por onde anda dinheiro para isso. Não vou acusar, mas porque eu não Não tenho. quero acusar, mas tá acusando. Então. Porque não é possível. Como uma equipe como o Vasco consegue ser rebaixada tantas vezes? Então, assim, é a equipe brasileira, se eu não me engano, é uma das equipes brasileiras com mais rebaixamento. É assim, algo É, inacreditável. É o gigante da cara, Série B. É o Vasco. é assim, uma equipe campeã brasileira tantas vezes, uma equipe campeã da Libertadores, simplesmente nos últimos anos virou uma equipe regional que só joga campeonato estadual. E assim, é muito, muito feio, né? Mas eu acho que com a instauração da SAF, dificilmente o Vasco vai cair esse ano e apesar de não ter classificado aí no Carioca, acho que vai brigar ali pelo meio de tabela. A questão do Vasco mesmo que eu quero saber é se eles pagaram os 20 milhões do Léo Pelé para São Paulo, que eles não tinham, até pouco tempo atrás eles não tinham pagado nem um centavo. Fica aí meu apelo, né? Paguem o São Paulo, porque o São Paulo também deve muita gente. Então, para o São Paulo poder pagar, ele tem que receber de vocês também. Ajudem o meu time a não tomar transfer ban da FIFA, pelo amor de Deus. Mas é isso. Falamos aí de gestão, que assombra o Vasco. E E, sobre o né? SAF, ou Perninha, SAF não quer dizer muita coisa, não. Não é só porque, eu, tipo, por exemplo, uma equipe tá de SAF, ela vai, sabe, ser uma grande equipe, porque era por exemplo, para o Cruzeiro ser uma baita equipe hoje. Infelizmente não é. Então, esse também fica só como um apelo também pro dirigente do Flamengo, para a torcida do Flamengo, para os conselheiros do Flamengo, porque vai ter uma votação. Não sei nem se eu podia estar passando essa notícia aqui, mas vai ter uma votação entre o conselho do Flamengo, mas não vai ser o conselho de conselhinho, não. Vai ser outro conselho que conta com 6 mil participantes desse conselho. Não sei se os 6 mil vão votar, mas 2 mil desse conselho faz parte do conselhinho do Flamengo, né? Os torcedores do Flamengo vão saber muito bem do que eu estou falando, não vou saber explicar aqui agora, mas vai ter uma votação para plantar a SAF no Flamengo. E quem está fazendo isso não é o Landim, é o primo do Landim, gestor de. Como é que é? É gestor de projetos, alguma coisa assim do Flamengo. Ou seja, o primo do Landim que está tentando implantar a SAF no Flamengo, claro, amando do Landim, amando do atual presidente. Então fica o meu apelo aos conselheiros que não aceitem uma patifaria, não aceitem essa pouca vergonha que é a, a, a implantação da SAF. Mesmo que seja poucos por cento, mesmo que seja a nível pelo Bayern de Munique, que pegue 10% de suas ações e venda para várias, porque tira o poder de sua torcida, tira o poder do
de todos os torcedores do Flamengo. O Flamengo é do povo. O Flamengo não é de uma marca. O Flamengo não é de uma empresa. O Flamengo é do povão. Então não me vem com essa palhaçada de que é para construir estádio. Mentira! E eu não duvido nada que eles vão pegar esse dinheiro e vão fazer Deus sabe o quê, né? Que muitos entenderam o que eu falei aqui. Pode até vir o estádio. Não estou duvidando nada, não. Pode até vir o estádio. Mas eu acredito que eles vão fazer o estádio para dizer assim, eu cumpri com o que eu prometi. Eu cumpri com o que eu prometi. Mas Cara, o que vai rolar ali nos bastidores, meu amigo, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, porque me desculpa, SAF não vai visar futebol. SAF vai visar o lucro. Mas para ter lucro você precisa ter um bom futebol. Não necessariamente. Se a torcida do Flamengo, como é uma das maiores do Brasil, é só comparecer no Maracanã ou no novo estádio se construir. Só comparecer. cara, Absurdo. só vou dar minha opinião sobre esse assunto, né? Eu acompanho também. Não posso falar com propriedade, porque não é meu time, mas se tem uma equipe que não precisa de SAF no Brasil é o Flamengo. Porque, assim, o Flamengo, cara, ele é uma equipe que não tem dívida, se tiver, é muito pouca. E é um clube gigante, né? Um clube de massa, um clube que lota o estádio todos os jogos. Que tem muito sócio torcedor, que tem muita arrecadação anual. SAF, cara, é para clube pequeno e clube endividado. O São Paulo é um clube endividado, mas o São Paulo é um clube autossustentável, que enche o Morumbi também todo jogo, que tem muito torcedor, que tem uma marca muito forte, que tem patrocínio forte. São Paulo também não precisa de SAF. São Paulo, Palmeiras tem a Crefisa, né, que também não deixa de ser uma SAF, convenhamos. Mas São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo não precisam de SAF, cara. Olha o tamanho da torcida desses times. Então, assim, o Flamengo ainda mais, né? Porque o Flamengo é o clube queridinho da Globo e das emissoras. É a equipe que mais arrecada no brasileiro. É a equipe que tem um grande número de sócio torcedor. 50 mil todo jogo no Maracanã. Ingresso caro. Não é barato o ingresso do Flamengo, é caro. É um dos ingressos mais caros do Brasil. E está sempre lotado o estádio. O plano de sócio torcedor também não é barato. Os produtos do clube não é barato. A Adidas, desculpa a expressão, mas a Adidas paga um pau danado pro Flamengo. É praticamente exclusivo, né? Porque tem outros clubes, mas uma das reclamações do São Paulo com a Adidas foi essa, que a Adidas nunca fez nada exclusivo pro São Paulo, nunca deu espaço no catálogo deles pro São Paulo. Até por isso foi uma das questões que o São Paulo mudou de marca, de fabricante, né? De produto esportivo. Então, assim, a SAF, ela ajuda muitos clubes. Mas se tem um clube no Brasil que não precisa de SAF, é o Flamengo. E dá para construir um estádio sem depender da SAF. O Flamengo arrecada 1 bilhão por ano. Então, assim, se isso não for suficiente para conseguir um financiamento com qualquer banco aí para fazer um estádio, eu não sei o que precisa para ter um estádio. É. E só uma coisa, só para finalizar, apesar da gente zoar, né, que o Flamengo não tem estádio, assim como o Fluminense, mas faz bem o Flamengo e o Fluminense jogar no Maracanã, porque querendo ou não, vocês pagam as manutenções, vocês mantêm o estádio do tamanho do Maracanã funcionando e ativo, né? Para ter grandes jogos a nível nacional e internacional, precisa de manutenção, precisa pagar os custos do estádio. E quem paga por esses custos é o Flamengo e o Fluminense. Por isso que vocês têm direito de jogar aí, por isso que vocês são mandantes aí. E seria uma pena um estádio do tamanho do Maracanã deixar de ter futebol. Com certeza. E outra coisa, aquilo, se o Flamengo sair do Maracanã, o Maracanã vira o elefante branco, né? Isso aí não precisa nem dizer. E sobre o estádio, gente, para você construir um estádio, você não precisa de ter uma SAF. O Atlético Mineiro não é SAF e tem o seu estádio próprio. Claro, só não pode cair no mesmo erro de o
O Atlético Mineiro fez parceria com a MRV e botar, por exemplo, a Arena MRV. Não. Aí, pelo amor de Deus, é uma burrice danada. Mas você pode fazer parcerias com empresários, você pode fazer parcerias com empresa, em ceder o camarote, alguma coisa que o dirigente que sabe que esteja no cabimento do que caiba o Flamengo a oferecer como parceria. Então, assim, desde que não faça SAF e desde que não comprometa o nome do estádio. Porque o Flamengo tem como pagar. E o Flamengo tem como pagar. O Flamengo tem. E sobre o 1 bilhão que o Flamengo fatura no ano, 800 milhões, acho que se não me engano, 800 milhões são de dívidas que o Flamengo paga. Então acaba sobrando 100, 200, 150, 200 milhões assim no máximo para o Flamengo fazer as suas contratações, né? Que é um baita dinheiro também, né? Vamos falar a verdade. Também, para falar a verdade, que, se eu não me engano, é o maior orçamento do Brasil. Então, assim, o Flamengo tem condições de construir um estádio. Pode fazer um programa com o torcedor. Vamos botar assim, algum benefício que dê para o torcedor em troca, entendeu? Ou seja, o torcedor assina um plano e ganha algum tipo de benefício. É alguma coisa que eles podem fazer para estar comprando terreno e construindo o seu estádio. Porque quando o Flamengo estava na pura lama, o que o Bandeira de Melo fez? O Bandeira de Melo não criou um programa, uma ação junto com a torcida para levantar o clube? E não levantou? Ah, mas teve a venda do Vinícius Júnior e do Paquetá. Isso ajudou muito a quitar as dívidas. E antes da venda, não estavam se quitando as dívidas? Não se estava tirando o Flamengo da lama? Por quê? Porque o Flamengo lotava o estádio. Se os dirigentes quiser, consegue, com a torcida, com o peso, a torcida em massa, consegue. É só querer, é só ter boa vontade. É só ter boa vontade. Mas por que eles querem SAF? É dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso desses caras. Vão fazer. Aí tem torcedor que se ilude, mas a SAF vai ser igual o modelo Bayern de Munique. Tem dinheiro por trás. Tem dinheiro por trás. No futebol, qualquer clube, qualquer preferência que compra, rola um dinheiro aí. Não é só o dinheiro da transação, todo mundo sabe disso. Esses caras É, querem para eles. É isso que eles querem. é assim, é um jeito de você conseguir pegar dinheiro de forma legal, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, só fazendo um parênteses para esse assunto e já encerrando os clubes cariocas, né? Que agora a gente vai falar do. Nós vamos falar agora dos clubes paulistas. E falando nessa questão de estádio, o próprio Palmeiras passa esse apuro aí com a W Torre, né? Que construiu o Allianz Parque. E o Palmeiras, por exemplo, não tá podendo mandar seus jogos na Arena Palmeiras, porque a W Torre tá fazendo show lá, toda hora tá fazendo show. E o mais importante, o evento mais importante do estádio de futebol, que é a partida, não acontece porque simplesmente vendeu, né? Vendeu até a alma para a W Torre. E quem manda no estádio do Palmeiras é a W Torre. Ela decide se vai ter jogo ou não. Agora, depois de muito custo, que conseguiram colocar o jogo da semifinal do Paulista contra o Novo Horizontino no estádio do Palmeiras, na Arena Allianz Parque, né? Porque até então estava sendo feito na Arena Barueri. Então, para você ver que patético, uma equipe que tem seu próprio estádio precisa jogar em outro estádio que não é o dele, pagar mais conta para poder jogar futebol, porque a principal atividade de um estádio, a principal função, utilidade de um estádio era para ser partida de futebol e não é. Concordo, concordo que tem que ter show, que tem que ter bilheteria, que tem que ter outras fontes de renda. Eventos, shows, é válido. Só que desde que não atrapalhe o calendário do futebol nos jogos que a equipe faça em casa. Mas isso aí é um assunto para outro podcast que a gente vai ficar falando aqui um tempão sobre isso.
Aproveitando o gancho, falando de Allianz Parque, falando de estádio do Palmeiras, vamos falar de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista está na semifinal. Palmeiras e Novo Horizontino. Santos e Red Bull Bragantino. Palmeiras, favorito no teu confronto, né? Pega o Novo Horizontino, que é uma equipe difícil, uma equipe que vem jogando bem esse campeonato. Uma equipe que seu camisa 10, Rômulo, já está vendido para o Palmeiras. Talvez isso possa mexer com a cabeça do atleta, né? Tá vendido para a equipe que vai enfrentar. Mas pelo que eu pude apurar, nada impede do Rômulo jogar contra o Palmeiras. Resta saber só se ele vai render, né? Contra a sua atual equipe agora que já houve uma negociação. Palmeiras favorito, Palmeiras joga em casa, joga sobre seus domínios, Allianz Parque. E do outro lado temos o Santos e o Bragantino. Santos que foi rebaixado, mas que o cara ele chegou, soube arrumar a casinha, vem jogando bem esse ano. O Bragantino não é de hoje que vem jogando bem esse Campeonato Paulista. Acredito aí que possamos ter um clássico aí na final, Palmeiras e Santos, mas sem descartar o ótimo trabalho que o técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, faz. E por questão de elenco, mesmo sem o Léo Ortiz, o Bragantino tem um elenco até mais forte do que o do Santos, se for analisar bem. Eu concordo, né? Acho que o Palmeiras é favorito contra o. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho o Palmeiras favorito contra o Novo Horizontino. Né? Se eu não me engano, são 2 rodadas, 2 jogos e de volta. Não, é só a final que é 2 jogos. A semifinal é um jogo só. Mando do Palmeiras e do Santos, se eu não estiver enganado, nos jogos. Então, acho que o Palmeiras é favorito no confronto contra o Novo Horizontino, não é isso? Isso. O Palmeiras pega o Novo Horizontino e o Santos pega o Bragantino. Isso. Palmeiras, eu acho o Palmeiras favorito contra o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, como todo mundo sabe, foi classificado nos pênaltis, em cima do São Paulo, né? Com batida de pênalti ridícula no jogo e tudo mais. Acho que o Palmeiras classifica em cima do Novo Horizontino. E nesse jogo do Santos contra o Bragantino recém-eliminado para o Palmeiras Pro, na, Bo... na, Pro na Botafogo. isso, pro Botafogo, recém-eliminado para o Botafogo na pré-Libertadores. Santos que vem bem no Campeonato Paulista. Então eu acredito que vai ser um confronto equilibrado, um confronto de duas grandes equipes. Então, não, acho que eu vou ficar um pouco em cima do muro. De repente, acho que o Santos vence o Bragantino. Se eu tivesse que colocar como um deles ser campeão, eu colocaria o Santos como o favorito para ganhar esse confronto. Sei que o Bragantino vem de uma fase diferente, não tá na Série A, não caiu, não tem aquela pressão igual o Santos tem, de ganhar pelo menos um campeonato paulista para começar bem o campeonato, para agradar essa torcida. Mas eu acredito mesmo assim que apesar de ter essa pressão, ter essa obrigação de ganhar, eu acredito que o Santos consiga passar do Bragantino. O Santos e Bragantino, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? No estádio do Corinthians. O São Paulo não liberou o Morumbis, né? Pro Santos jogar a semifinal. Vale lembrar que o Santos fez o seu maior público esse ano no Morumbi, jogando contra o São Bernardo, partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista. O Santos colocou 50 mil torcedores no Morumbi, mas dessa vez o São Paulo não liberou o estádio e vai jogar no estádio do Corinthians, provavelmente para 40 mil pessoas aí, já que na Vila não cabe muita gente. O Santos vai mandar teu jogo na Neoquímica Arena. Projetando uma final entre Palmeiras e Santos ou Bragantino, né? Um dos dois. Eu acho que o confronto Santos e Bragantino é muito mais equilibrado do que o Palmeiras e Novo Horizontino. Apesar do Novo Horizontino ser uma boa equipe, o Palmeiras tem uma consistência maior, é favorito por vários fatores, né? Que a gente não precisa ficar citando aqui, todo mundo já sabe. Mas
O fato da semifinal ser apenas um jogo tira um pouco esse favoritismo dos maiores. Porque um jogo tudo pode acontecer. Quando é 2 jogos, dá mais abertura para os times grandes se recuperarem. Agora, como é um jogo só, é só aqueles 90 minutos, pode ser que leve para os pênaltis. O Palmeiras não vem em retrospecto bom em pênaltis, né? Nas eliminatórias que vem jogando, né? Perdeu se eu não me engano, a Supercopa perdeu assim para São Paulo, veio de outra eliminação por pênaltis também, num outro campeonato recente. Então o Palmeiras vem tendo dificuldade em pênaltis e é favorito, mas essa questão da semifinal ser apenas um jogo tira um pouco esse favoritismo. E projetando uma final entre Palmeiras de um lado e Santos ou Bragantino do outro, eu queria muito que o Palmeiras não ganhasse esse Paulista, né? Secando ao máximo. Pode ser o Santos, pode ser o Bragantino, pode ser o Novo Horizontino, menos o Palmeiras. O Santos pode dar mais trabalho para o Palmeiras por ter a camisa mais pesada, por ser o time rival da capital. E o Santos tá rebaixado, mas o Palmeiras também foi rebaixado 2 vezes. O Santos tem 2 mundial e o Palmeiras não tem nenhum. Então, isso pode. A questão do peso da camisa, né? O Bragantino, apesar de estar numa melhor fase, não tem uma camisa tão pesada. E por ser 2 jogos, afinal, o time que tem mais consistência, o maior time, assim, né? Vamos dizer, em aspectos de grandeza, leva vantagem. Entre Santos e Palmeiras tem um equilíbrio muito grande nesse quesito de grandeza. Já em questão de elenco, o elenco do Palmeiras é muito melhor. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que nos espera. Eu, como São Paulino, não deveria torcer para nenhum dos dois. Mas entre o Santos e o Palmeiras, eu prefiro que o Santos vença, ou o Bragantino, ou melhor ainda, saia agora para o Novo Horizontino na semifinal. Mas isso tudo é só minha opinião, né? Como eu disse ali na parte do podcast, a minha opinião não é a realidade, né? E para esse assunto também a minha opinião não é a realidade, é a minha opinião e meu desejo. Mas é isso. Se você não tiver mais nada para falar, João, vamos encerrando por aqui. Antes de passar a palavra para você, já vou agradecer a presença de todos que ouviram esse podcast. Acompanhem nós nas plataformas do YouTube. Fica também disponível o episódio no Spotify. Siga-nos no Instagram, @perninhacast, também vale para o YouTube e para o Spotify. E tamo junto. Vamos trazer mais assunto durante a semana. E obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela audiência, pela paciência. Agradecemos todo mundo aí. Tamo junto, galera. É que vocês que fazem esse podcast ser especial. A opinião de vocês, o feedback é o que faz a gente cada vez querer gravar mais vezes para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço no coração. Um grande abraço. Mais nada para falar, João? Nada a acrescentar. Tudo que eu tinha para falar foi tudo declarado aqui. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o comentário, compartilha, faz de tudo, sem fazer loucura. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu.